Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Olá, boa noite para todos. Esse momentozinho foi só para fazer um pouquinho de suspense para todos. E eu quero dar o meu boa noite para todos que estão aqui conosco hoje presentes. Dar uma boa noite para a Jane. Como estão as coisas aí em Sevilha, Jane? Está tudo bem? Tudo ótimo, Elahá. Uma maravilha. Melhor agora que a gente está se encontrando depois de 2 semanas que eu estava com saudade dessas carinhas. É verdade. E você, Ana Carla? Como estão as coisas em Aracaju? Estão ótimas aqui. Também estava morrendo de saudade. 2 semanas é muito tempo. Acostumadinha toda segunda aqui, todo mundo juntinho. Né? Eu senti falta também do nosso estudo. A gente está mal acostumado, hein? Né? Então. E uma boa noite para todo mundo que está aí no nosso chat. Boa noite, Adilson Chibukawa. Boa noite, André Schmidt. Boa noite, Cleo Mota. Denise Conte, sejamos todos muito bem-vindos para o nosso estudo dessa noite. E eu quero fazer uma pergunta primeiro para você, Ana Carla. Por que você veio hoje de Halle Berry? Por que você veio parecida com aquela atriz do filme X-Men? Para diferenciar um pouquinho, né? Não precisa vir tão parecida também, né? Você bem não precisa ser tão... Na próxima eu venho até com o cabelo dela, viu? Esbanjando beleza, né? Jane, eu soube que você esteve em Córdoba. Sim. Córdoba é uma cidade aqui na Andaluzia. Hã? O que você encontrou por lá? Uma cidade lindíssima, onde a gente vê traços da arquitetura, da influência árabe e essa mistura que tem, né? Na verdade, nós como cristãos não fomos muito bonzinhos lá, não. A gente arrebentou, né? Todas as construções. Mas é uma cidade muito bonita, patrimônio da Unesco. E no sábado era dia do patrimônio, então eles têm tudo aberto, né? Na parte da noite, os monumentos históricos, então os edifícios históricos também. Então fui lá de visita. Muito bonito. Então, uma presença árabe dentro da Espanha. Sim. Andaluzia tem essa influência muito forte, porque foi por onde eles entraram, né? Ficaram então, 800 anos, né? Exato, entraram e ficaram. Então, teve lugares da Espanha, eles foram subindo, mas em alguns lugares da Espanha, como o norte, por exemplo, eles não conseguiram, eles foram parados pelo movimento que se chama Reconquista. Mas aqui no sul eles estiveram. Então, é muito forte a presença. Entendi. Então, assim, vindo de Portugal, a faixa do sul da Espanha é onde a presença árabe é mais forte, né? Exato. Andaluzia. E ali eles têm a terceira sinagoga da época medieval melhor conservada de toda a Espanha. Meu Deus! Que maravilha! É uma preciosidade. Uhum. Que espetáculo, hein? Bom, gente, hoje a Adriane Bacarin não está conosco, ela está em viagem com a família, não estará, mas na próxima semana, certamente, se integra conosco para a gente fazer o último episódio da nossa série Existência. E aí, eu queria primeiramente pedir desculpa a todos pela nossa falha técnica da semana passada, que a gente não conseguiu entrar. E queria aproveitar para pedir publicamente a Cleide desculpa pelo fato de a gente não ter conseguido entrar no ar na semana passada, tá certo? Mas nós estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a existência. Teremos mais uma live na semana que vem, encerrando esse conjunto de textos. Aí, na outra, sim, começa Iluminação, bloco B, estudando as obras O Ser Consciente... o Ser Consciente, Autodescobrimento, Mereça Ser Feliz e Vida, Desafios e Soluções. Essas são as 4 obras próximas que a gente vai estudar de forma integrada, como a gente fez
com as 4 primeiras, que já encerramos esse estudo. Então, nós vamos tomar, nesse momento, de onde nós paramos na última live, que a gente falava sobre a consciência, a culpa, o julgamento no mundo espiritual, esse processo de tentativa de reorganização das nossas emoções. E então a gente está ali no mundo espiritual, o espírito já tomando consciência da circunstância de dor que ele se encontra em função dos desequilíbrios. E aí, Jane Nixon, o que vai acontecer com o espírito nesse momento em que ele começa a perceber as suas dores e as suas culpas? Ele começa a perceber a necessidade de voltar, né? De falar, preciso emendar, precisamos fazer alguma coisa com respeito aos furos que eu dei. Via de regra, né? A gente sabe que essa é a regra geral, mas cada vez que a gente fala de reencarnação, a gente não gosta de generalizar. Tem os casos, tem as exceções, mas, via de regra, quando o espírito toma essa consciência... Não, na verdade, se a gente for olhar Camilo Castelo Branco, tem aqueles que sabem que tem que voltar, mas ficam enrolando. Também tem esses que enrolam, né, Aninha? Tem gente que fala, eu bem sei que eu tenho que voltar, mas vamos deixar para frente, né? Vamos enrolar um pouquinho. Então, tem os desesperados, né? Tem quem fala, eu quero voltar já, correndo, e tem quem fala, vamos esperar um pouco mais. Mas, graças à divina providência, nem é cair de cabeça, né? E nem é ficar lá eternamente. Então, os benfeitores, né, os mentores, fazem uma coisa que a gente... Ela Hayek é mestre falando nisso. Né? A gente vai até tentar, né, Aninha? Mas ele é que é o rei de falar sobre planejamento reencarnatório. Ele fala tudo ligadinho, tudo... Não é? Não, é porque o que acontece? Esse mecanismo de sofrimento, de dor que o espírito ele experimenta, ele acaba produzindo na criatura uma percepção que só vai chegar depois de um tempo. É que só existe uma forma de cicatrizar as nossas feridas, que é resolvendo os problemas que a gente tem dentro de nós. Não existe possibilidade de nós apagarmos de maneira imediata os conflitos que trazemos dentro de nós, não é assim, Ana Carla? Como é que a gente vai lidar com os nossos conflitos? Quando a gente tem as nossas encrencas, a gente precisa enfrentar os nossos leões para que a gente consiga se resolver, né? É bem isso, e é aqui mesmo, encarnados na Terra, que onde a gente vai conseguir, onde a gente vai ter essas maiores oportunidades dessa mudança, de encontrar, de olhar para os nossos leões, né? Porque a gente precisa olhar, a gente vai deixando para lá, assim como quer deixar as encarnações para lá e os desafios, mas a gente precisa olhar para esses conflitos internos. Então, aqui é a maior oportunidade. E eu aprendi muito com a Joana de Ângeles, desde quando eu conheci a doutrina, justamente a isso, a compreender esses desafios como bênçãos para o degrau, né? Para o nosso crescimento. É desafiador, mas é necessário e é libertador. Então, quando a gente traz dessa maneira, com esse olhar mais amplo, mais consciente, a gente vai se modificando, né? Então, é aqui. E aí, alguém falou aí que realmente gostaria de ficar mais um tempo lá no mundo espiritual, a Lucivalda. E eu lembrei, o ano passado, eu estava no estágio no Centro Espírita, e teve um momento, né, que foi bem forte. E aí, depois de um tempo, depois de uns 2 dias, eu tive um sonho, e no sonho, ó, Jorge e Jane, lembrei e me segurei para não rir. No sonho, os mentores diziam assim, Ana, se for possível, talvez a gente retire você um pouquinho para voltar em um outro tempo, porque está sendo tão dificultoso, né, para você. E aí eu olhei e disse, não, deixa eu aqui mesmo, porque... Deixa tá difícil, mas tá bom, né? Tá difícil, mas tá bom. Deixa eu enfrentar o que eu tiver de enfrentar, porque eu quero melhorar ainda mais. E eu acordei, quando eu lembrei do sonho, eu ri, porque a fisionomia da pessoa que me falou ali no sonho era uma fisionomia de
né, dar aquela cutucada, sabe? Então, assim, é bem isso. Aqui são as nossas maiores oportunidades, né? Os desafios, e aí a gente vai falar sobre as questões familiares, sobre os desafios, sobre aquelas situações que se repetem, né? Que a gente fica aqui questionando por que se repete tanto, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso, né? Então, quando a gente se recorda o motivo de tudo isso, a gente tem que ter ainda também um olhar de maturidade, para não entrar em um processo profundo de culpa, mas para justamente pegar aquele processo, aquele conhecimento que a gente passa a ter, do que nos vem de uma forma mais clara, que estava lá no inconsciente, para que a gente possa trazer como aliados, né? Para que a gente possa se transformar. Isso é um negócio muito interessante dentro do mecanismo da evolução, sabe? Porque é o seguinte, o espírito está lá no mundo espiritual e ele toma consciência das coisas que fez, daquilo que ele não fez, daquilo que os outros lhe fizeram. E isso gera nele uma série de sentimentos contraditórios, porque, ao mesmo tempo que ele deseja se resolver, Paulo Witter, ao mesmo tempo que ele deseja trabalhar a sua intimidade para que ele consiga entrar num novo padrão de consciência, ele tem dificuldade para fazer isso. Ele tem dificuldade. Por quê? Porque a lembrança, a compreensão do feito não deixa a consciência dele em paz. Eu não podia ter feito o que eu fiz. Eu não podia. Meu Deus, eu não podia. E os espíritos sentem muitas crises de consciência em função da percepção dos equívocos que cometeram durante a existência física. Resultado: os indivíduos começam a procurar estratégias para se resolver. E há um fenômeno que é muito interessante. É claro que a gente poderia evoluir no mundo espiritual, qualquer um de nós poderia. Até porque o mundo espiritual permite a evolução. Só que a gente não tem certeza se mudou. O mundo espiritual pode nos enganar, porque a gente pode acreditar que fez a mudança. A gente pode dizer assim, não, eu perdoei. Não, eu não me envolvo mais com isso. Não, fulano agora está resolvido no meu coração. Não, a gente sentou, conversou e está resolvido. Mas será que no fundo, mas no fundo verdadeiro do meu coração, na porção mais profunda do meu ser, está realmente resolvido? Pode ser que não esteja. Então, o espírito, ele na verdade, vai perceber que para que ele promova um processo de mudança, ele vai precisar de uma experiência para investigar a profundeza do ser. E a única forma que existe na lei de Deus para que você investigue o que está no fundo do meu eu, o que reside lá na intimidade do meu coração, é a reencarnação. Porque através da reencarnação, o indivíduo terá a possibilidade de saber o que está dentro dele. E a Marilda traz aqui para a gente uma reflexão, né? Esquecer e lembrar na dor, muitas vezes, é enlouquecedor. Coragem proporcionada pelos amigos espirituais facilita muito. Porque, assim, é uma coisa muito arriscada, porque você vai passar por um mecanismo em que você vai ter um apagamento parcial da memória. Se você não estiver realmente convicto da mudança, você pode fazer uma bobagem, você pode chegar aqui e pegar um caminho perigoso. Porque o esquecimento do passado vai revelar o que tem dentro de mim. Então, eu saí de lá dizendo, não, está tranquilo, eu vou resolver. Só que eu preciso desse esquecimento. E a literatura espírita nos aponta que existem 3 razões fundamentais para esse esquecimento. A primeira é para que eu esqueça o que eu fiz. Eu preciso esquecer o que eu fiz. Às vezes eu roubei, eu matei, eu violentei, eu promovi a guerra, eu enlouqueci pelo poder, eu fui um tirano, eu fui uma criatura perversa. Eu preciso esquecer porque eu acho que eu mudei, mas eu preciso não ficar lembrando o tempo todo para que eu possa construir uma nova história.
Então, é aí que entra o esquecimento do passado. Mas essa é uma razão. Tem uma segunda. Para que eu esqueça o que os outros me fizeram. Porque se eu esquecer só o que eu fiz e não esquecer o que os outros me fizeram, eu corro o risco de repente, estar lembrando das crueldades que eu sofri, e aí, por conta disso, eu não consigo me resolver, não consigo perdoar. Então, o esquecimento do passado é um abrandamento na memória do espírito, em que ele tem a possibilidade de renascer sem a lembrança de tudo isso. E a terceira não é só eu esquecer o que eu fiz, e só eu esquecer o que os outros me fizeram. É preciso que os outros esqueçam também o que eu fiz para eles. Então, são 3 esquecimentos que a gente vai ter durante a existência física, que são essenciais para o nosso sucesso. Só que, às vezes, a gente esquece e acaba se atrapalhando. Mas o objetivo do esquecimento é exatamente permitir uma mudança de história. E há muitas pessoas que dizem assim: mas eu queria reencarnar, mas reencarnar sabendo. Não queria vir sem saber. Mas se for para vir lembrando, não precisa vir, papai. Fica. Se for para vir lembrando de tudo, então por que vem? Porque o objetivo divino, a gente não vem porque vem. A gente vem porque é para esquecer. Por isso que vem. Não é assim, está na hora de eu ir, já faz um bocado de tempo que eu não vou, eu acho que eu vou lá. Não é para vir porque tem que cumprir uma tabela. É porque eu preciso esquecer o que fiz. E detalhe, a existência não pode ser longa. Ninguém pode ter uma existência de 10.000 anos. Só o Raul Seixas, que tem uma existência de 10.000 anos. Mas, porque se eu tiver 10.000 anos, é como eu ficar desencarnado, porque eu vou ter lembrança de 10.000 anos, Ana. Imagina assim, eu me lembro, matei não sei quantos, mas eu não posso ter uma lembrança de tanto tempo. Então, é só um século e vamos voltar para começar tudo de novo, porque a gente precisa dessa mudança. Eu preciso dessa existência razoavelmente curta, porque senão a gente enlouqueceria com uma memória muito longa. Seria muito difícil carregar o peso de tantos erros. Então, a existência precisa ter esse apagamento bastante significativo do passado e ser curta, para que a gente não ficasse muito tempo. Mas para quem deseja ter uma existência de 10.000 anos, eu vou dar uma segunda razão para não ter uma existência de 10.000 anos. Se você vai ter uma existência de 10.000 anos, sua sogra também terá. Então, pense nisso, para que você não deseje, não deseje um tempo tão elástico. Então, a existência humana, ela não pode ser tão larga, que é para a gente vir, esquece o passado, vive umas experiências, retorna para o mundo espiritual e vai fazendo, assim, a dinâmica do desenvolvimento. E só para passar para a Jane, só queria comentar uma coisa, o que é legal. O Espiritismo diz isso, mas não é uma novidade. Isso aqui é legal, porque essa verdade de que a gente está lá, encarna para vir, resolver, tem que se desenvolver, depois desencarna e volta para se resolver. Gente, isso é a doutrina mais velha e mais repetida que tem. Então, não é uma coisa assim, gente, o Espiritismo veio e inventou uma coisa nova. Não é novo. Novo é o método que Kardec usou para descobrir essas verdades. Mas as religiões antigas orientais, todas, sem exceção, falavam sobre esses mesmos princípios. Não é mesmo, Nair Mitrahi? Não é isso que é a Cabala que você tanto estuda? Nair é judia, não é? Aí o Paulo dizendo que nós somos igual a um computador antigo, temos que dar reboot de tempo em tempo. Porque fica muito carregada a memória, a gente não está dando conta mais de nada. Aí faz o upgrade e melhora. Não, agora nessa encarnação vai ser melhor. E assim a gente vai andando. E é desse jeito que a gente se desenvolve.
É o lindo mecanismo da vida, que não é propriedade da doutrina espírita, é a verdade universal atravessada pelos séculos e milênios. É a grande e repetida notícia do mundo espiritual para os homens. Não é isso, gente? Com certeza. E prova tremenda da misericórdia e da justiça divina, porque acho que sempre ficam umas perguntas no ar, e em algum momento, se a gente não cresceu em berço espírita, né? Como diz, chega essa pergunta na nossa cabeça. Porque senão a gente analisa e pensa, e qual é o propósito? A gente vem, nasce, né? Cresce, produz, morre. Uns não se reproduzem, outros não, e acabou tudo. Gente, muito gasto de energia. Muito gasto de energia, acabou tudo. E aí aquele negócio, né? Se tem uma pessoa que veio e fez tudo certinho, que é o quê? Minoria quase chegando a quase nenhum, né? Beleza. E se fez tudo errado? Se andou tudo torto? O que acontece com o indivíduo? Aí só veio para perturbar o juízo dos outros, para que nasceu? Hã? Então, assim, é uma grande prova dessa misericórdia e dessa justiça. E o Espírito sabe. Eu fico olhando assim, às vezes as pessoas falam, isso não existe, não, mas fácil negar, dói menos, aceita que dói menos, mas tem gente que não aceita, né? Mas o Espírito sabe. E tem também outra pergunta, não sei se vocês concordam, mas sempre o povo fala, né? Que não acredita em reencarnação, mas aí fala, ué, se eu esqueço de tudo, como é que eu vou saber se eu estou fazendo direito? Se eu estou refazendo os caminhos da maneira correta? Ah, gente, espera. Tem vários mecanismos. A gente esquece, até ressuscitar a fala do Elahai, que a gente adora e é verdade, que fala que é véu do esquecimento, não é parede do esquecimento. Então a gente esquece, mas a gente não esquece tudo. Vou dar um exemplo muito, muito claro para vocês. Quando a gente encontra esses afetos, essas pessoas maravilhosas que passaram na nossa vida, a gente olha para a cara da pessoa, a pessoa olha para a nossa cara e fala, gente, eu conheço a pessoa. É um sentimento tão bom, tão completo. E da mesma forma acontece também com os desafetos. A gente fala, ih, e não quer ficar perto de jeito nenhum. Falem para mim o que é isso. E tem também o elemento que a Aninha falou, o sono. Quando a gente dorme, o sonho, avisa. A gente não está aqui largado, a gente não está aqui sozinho. Não é vai para lá, pá, e se vira. Então, o esquecimento é necessário, mas a gente vai recebendo dicas. Tem tantos medos que a gente tem, ou não sei, ou receios que a gente tem, que está tão no fundo, está tão intrínseco, que isso é por quê? Gato escaldado tem medo da água fria. Então, eu já passei por algumas coisas e eu falei, por aí não. Quem nunca teve essa sensação de falar, tô tomando um caminho muito estranho. Esse não gosto. Não sei nem porquê, mas eu vou sair correndo desse caminho. Então, é um mecanismo muito bem planejado, muito bem desenhado, e que ninguém pense que a gente vem para cá, vai para fracassar. Ninguém vem para fracassar. E ninguém vem quando não está pronto. Quando a gente está falando dessa decisão consciente, né? Porque a gente sabe que tem as reencarnações compulsórias, mas aí já é outro tema. Mas quando a gente faz a gente conscientemente já decide, já tá. E a coisa tão importante que a literatura nos narra, André Luiz, né, falando da vida no mundo espiritual, fala que tem um ministério só para isso. Então, o caso é estudado, é tudo minucioso, né? Aí já vem, adoro esse. Ai, gente, eu não consigo lembrar que livro é esse, mas um dia eu lembro. Que é também algum do André Luiz, eu acho, eu não sei. Eu li em algum lugar que aí a gente chega lá todo valentão, né? Aí vai lá para na hora de planejar, fala, quero vir cego, surdo, mudo, corro, né? Não, quero ser analfabeto, quero não sei o quê. Aí o mentor olha assim para nossa cara e fala, vai, só vai. Com isso, você acha que não tem suficiente? Vai lá, só vai. Mas eu não vou ter nada físico. Vai, meu filho. Vai, minha filha. Vai que com isso você já tem bastante. Então, o planejamento está feito para a gente ser bem-sucedido. E temos todas as ferramentas ao nosso dispor para que a gente consiga realizar isso da melhor maneira possível. Isso é muito impressionante, sabe? Porque nós precisamos necessariamente desse processo de crescimento espiritual, né, Ana? Precisamos de tudo isso, e essa vinda para cá
Esse processo de vir, ele não é uma colônia de férias. A gente não vem para cá com passaporte, a gente traz carteira de trabalho. Então, nessa vinda para a Terra, a gente não vem porque assim, está na hora de eu ir, já faz tempo que eu não venho. Não, existe um propósito. E os propósitos que nos trazem para a existência é resolver os enroscos que a vida tem para nós. E aí, eu preciso, para vir, ter um desenho daquilo que eu preciso passar na existência que justifique o meu retorno para a vida corporal. Não é assim, Halle Berry? Travou um pouco? Travou. Você falou, não é assim, o quê? E travou. Seu outro nome, Halle Berry. Vamos lá, deixa eu botar meus cabelos brancos. Né? Então, é bem isso. Juntando o que você trouxe com o que Jane falou, né? Kardec traz aqui na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É por isso que a gente não está aqui de brincadeira, é por isso que não é uma escola da adolescência, onde a gente brinca, joga papelzinho no ventilador. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para chegar à perfeição. E esses são os caminhos que vão nos levar justamente a esse crescimento. Então, quando a gente tem, né, como vocês bem trouxeram, o véu do esquecimento é uma bênção. A gente pode ir lá no véu, né, a gente pode, eu digo, o poder na permissão de Deus, de pegar aquele véuzinho, né, tipo curioso, abrir um pouquinho, ver um pouquinho e fechar para que a gente possa seguir. O que a gente vai tendo, o esclarecimento, a visão, digamos assim, é justamente a permissão que Deus nos dá. Eu não me recordo tudo, né, de 10 mil anos atrás, de várias vidas, porque eu entraria em colapso. Então, ele vai permitindo que, passo a passo, vai dando aberturas para que a gente possa se conectar com o que a gente veio fazer, né? Então, eu lembrei, quando vocês falaram, eu não sou boa de nomes, né? Vocês são ótimos, do nosso lá 2, quando há toda aquela programação, a recordação da programação que foi feita, que eles não se recordaram e esqueceram de tudo do que foi programado ali, porque fugiram dos caminhos para os quais eles vieram, para justamente se consertar, para justamente se reaver, para justamente se reerguer e se transformar e seguir novos caminhos. Então, quando a gente vem aqui com todas essas dores, com todos os sofrimentos, alguém falou com questão de pânico aí também, então, quando a gente vem nesses momentos, vem as recordações, né? Como a Jane trouxe, se eu recordo bem diante da presença de uma pessoa, aquela sensação boa, que foi alguém que me fez bem. Se eu tenho aquele ranço diante de determinadas situações ou pessoas, alguma coisa negativa houve, né? E é o momento da gente justamente transformar o nosso olhar. E eu acho bem interessante, porque eu recordei também algumas pessoas quando tendem a querer transformar tudo ao mesmo tempo, né? Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar pelo que eu passo, então eu quero modificar tudo de uma vez. Não tem como. Nós não temos esse cabedal, nós não temos essa capacidade de transformar tudo ao mesmo tempo. Então, eu aprendi muito, eu sempre trago como, até nas lives eu trago um exemplo, como o Jorge falou uma vez, da questão das palestras, né, que ele vem anotando, já fez mais de 1000, é justamente isso, o que é que eu posso fazer hoje? Quando ele traz essa organização, é tipo, hoje eu anoto isso, hoje eu consigo fazer isso, amanhã eu consigo fazer outras coisas, eu consigo outras informações, eu consigo ir por outros caminhos. Então, a bênção da reencarnação nos traz os desafios e nos traz, além dos desafios, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, o tamanho da força que nós somos. Porque se a gente olhar para trás e ver o tanto de passo que a gente já deu, o tanto que a gente já cresceu, a gente enxerga a capacidade que nós temos, a coragem que nós somos, né? Para a gente seguir. Isso é muito interessante, porque nessa vinda para o planeta, eu preciso organizar a minha existência para que ela corresponda às lacunas que eu tenho na minha personalidade. Então, por exemplo, se eu sou alguém que tive alguns conflitos de relacionamento, a tendência é que eu venha
na Terra e reencontre com os relacionamentos complexos que eu tive, às vezes histórias de desamor, de violência, histórias de muitas feridas, elas resultam em reencontros na existência seguinte, ou nas seguintes, né? E algumas pessoas dizem assim, puxa, mas é muito chato isso, né? O cara me fez tanto mal, ele me fez tanta maldade, e Deus ainda me faz nascer do lado dessa pessoa que tanto me prejudicou, que me infelicitou de maneira tão significativa. Então, o que a gente vai perceber? Que na circunstância da existência, existe sim o algoz, a pessoa que machucou, e existe a vítima, aquele que recebeu. Mas se eu tenho uma vítima magoada, aí essa vítima magoada acaba também tendo a necessidade do reencontro. Porque, veja, se eu tenho dois indivíduos que eles se relacionam durante a existência física, são duas pessoas, esses dois indivíduos, um deles é o algoz da outra, ele provoca uma série de ações negativas sobre a vida da outra pessoa. Se esta pessoa, a quem ele tanto prejudicou, guarda mágoa ou guarda ódio, ou às vezes não só guarda, mas desguarda o ódio e ataca a pessoa, destrói, ofende, se vinga, mas o coração ficou manchado dessa raiva, desse sentimento, a possibilidade do reencontro aumenta. Se alguém prejudicou outro alguém, mas aquele que foi a vítima desenvolveu em si a capacidade de perdoar, ele se desconecta deste. E essa pessoa vai precisar de um outro para realizar o seu trabalho de desenvolvimento. Porque, ao haver perdoado, eu me liberto da necessidade do reencontro, justificando a fala de Jesus sobre o perdão aos inimigos, o amor aos inimigos, como a estratégia de libertação enquanto estamos a caminho com ele. A leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre as nossas histórias do passado conseguem dar, assim, um pouco do entendimento do porquê determinadas histórias acontecem conosco em termos de relacionamento interpessoal, ou seja, o nosso mundo afetivo, o nosso mundo familiar está fundamentalmente ligado com ou feridas que eu abri ou feridas que eu permiti em mim por aquilo que o outro me fez. Se o outro me fere e eu perdoo, eu ganho a condição de libertação. Mas se o outro me fere e eu guardo ódio, eu guardo mágoa, ou eu me vingo, eu automaticamente me atrelo a ele e a chance de reencontro aumenta barbaramente dentro desse cenário, justificando os conflitos de afeto que a gente tem nos dias de hoje. Tem um livro que é impactante, eu acho o livro bastante impactante, mas que conta muito bem isso que você está falando, Elahá. O livro chama Paris em Redenção, que é de Victor Hugo. E nossa, é para ficar com a boca aberta, porque é justamente o que você está falando dessas relações que vão adoecendo e que vão se agravando. Mas o que eu acho realmente bonito do livro é ver o movimento que acontece do que você está falando, dos espíritos que vão se libertando, que vão perdoando, e como eles se colocam a favor daqueles dois ali que sabe que o processo é difícil. Então, a gente vê toda a movimentação espiritual, narra séculos dessa convivência. Então, uma que já estava ajudando desde o mundo espiritual vai falar, não, peraí, agora eu vou com eles, eu vou ajudar, vai para cá, vai para lá. E o outro vai, e o outro que foi prejudicado consegue vencer isso, volta outra vez. Deixando muito patente essa questão que às vezes nos escapa, que Jesus ensinou esse sentimento filial, né? dessa fraternidade universal.
Então, ali, eu tomo como exemplo como a gente pode entender essa cooperação. E a gente vê que, por mais difícil, porque é uma eleição do espírito, no caso desses dois, eles... Nossa, gente, tanto de conselho que vocês vão ver, que né, vocês lerem o livro, o tanto de conselho que o povo dá. É pelo sono, é acordado, é meio dormindo, meio desperto, para um e para outro. E eles vão revezando, justamente no que ela falou, eles vão revezando quem é. Numa encarnação, um é vítima, o outro é algoz. Aí eles passam tempo, se preparam no mundo espiritual, ou fala, agora pode ir, tem toda uma ajuda. Aí eles vão invertem os papéis. Até que, né, vou dar spoiler, mas para vocês entenderem, chega no momento que eles vêm em pé de igualdade, no sofrimento que eles buscaram. Mas até ali a gente vê que a única ferramenta para isso é o amor e ver o tanto que a gente está amparado. Então, as pessoas às vezes não entendem, mas a reencarnação é um mecanismo tão bonito, tão sublime, tão bem cuidado, ninguém está jogado. E aí alguém pensa assim, tá, mas eu fiz um montão de besteira. Aí agora, na próxima vida, eu já vou vir com outro, como é que... Gente, não é assim. Não é assim. Porque eu não posso odiar um espírito até a morte, até chegar à morte, com uma situação extrema, e aí eu vi de novo com ele, eu vou matar ele de novo, ou ele me mata. Não é assim, não é assim, tá jogado, vai lá enfrentar. É um mecanismo tão que a verdade, né, espiritual, porque não é só o espiritismo, mas o espiritismo detalha muito bem, que a gente é preparado. Então, quando a gente já está nesse ponto, aí a gente pode enfrentar. Tanto que tem gente que pensa, mas a gente vê em questão de mesa mediúnica, literatura mediúnica, e tá aí os livros de Filomeno de Miranda que às vezes vê, que o povo fala assim, gente, mas esses se encontraram, faz séculos, ficou lá atrás, agora que eles vão se encontrar, que é isso? Preparação. Um se preparou para um lado, outro para o outro. Foram convivendo com pessoas mais ou menos parecidas, foram pegando força até chegar a hora do encontro. Então, na verdade, isso não é uma arena de circo. Vai lá, vamos ver como é que vocês estão. Não é. Pelo contrário, tem toda uma preparação até que a gente chegue nesse ponto. E acreditem, quando a gente chega nesse ponto de enfrentar os desafetos desses, os piores, é porque a gente já ganhou, como ela diz, musculatura espiritual para enfrentar isso. Enquanto a gente não tem, porque ninguém reencarna. Da mesma forma que a gente não vem em colônia de férias, a gente não vem aqui para fracassar. Não é um mecanismo sádico dizer, vai lá, quero ver agora como é que vocês se viram. Pelo contrário. Se não tem preparação, não vem. Claro que eles tentam, né? E tá vindo muito na minha cabeça Camilo Castelo Branco, porque né, o pessoal fala, e aí você? Ele, não, agora não. Você, agora não. E aí, se a gente for ver, vai ver, ele não que no final do livro ele tenha falado, vou reencarnar. Ele fala com a boca pequena, né? Talvez esteja na hora já de reencarnar. Mas eles também esperam que a gente tenha essa consciência, porque então a gente vai aproveitar melhor, né, das oportunidades que a gente tem, verdade? Super verdade. E é tão interessante essa questão do perdão, ele é tão anormal para a gente, para nós seres humanos, que ou ele aflora o orgulho de dizer, não, eu não vou ceder, não vou perdoar, porque foi fulano que cometeu erro contra mim, ou ele emociona. Quando a gente vê normalmente outra pessoa, né, liberando o perdão para alguém depois de uma relação muito conturbada, onde não se falavam, enfim, emociona quem está de fora e quem está dentro, né? Então, para a gente ver o quanto que essa questão do perdão ela é desafiadora ainda para muitos de nós. Quem está de fora, quando vê aquela cena do perdão, se emociona. E quem está dentro vem aquele bálsamo de energia que muitas vezes não consegue controlar. Então, é algo que um dia vai chegar a ser tão normal que a gente não vai se emocionar tanto. A gente apenas vai dizer, poxa, ele somente conseguiu. E para que isso aconteça, como a Joane bem falou, né, que há toda uma preparação. E isso também a gente tem que trazer para a gente também, porque quando a gente se perdoa, a gente perdoa o outro com muito mais facilidade. Então, quando se trata do perdão, há toda uma preparação para que eu compreenda aquilo que está dentro de mim, para que eu deixe aflorar o verdadeiro sentido do perdão em mim, para que eu entenda que soltar a corda do orgulho não é ceder ao outro, não é baixar a cabeça ao outro.
É soltar simplesmente a corda que me aprisiona ao outro, a corda que me aprisiona ao passado, aquilo que Sim, aconteceu, né? Enquanto eu alimento esse orgulho de dizer eu não vou ceder porque eu não fiz nada errado, eu estou me alimentando, estou alimentando esse cordão que prende ao trauma, ao complexo. E aí, quando eu falo isso, uma vez me questionaram, Ana, mas quem, por exemplo, sofre um abuso sexual, né? Não é fácil falar. E aí a minha resposta foi fácil? Não é. É desafiador, mas é necessário. Não tem para onde correr. Esse é o caminho. Porém, como a gente está falando, da mesma forma que há uma preparação lá no mundo espiritual, até que os dois se reencontrem para ver essa questão do perdão, há também uma preparação dentro de nós para a gente compreender a situação desafiadora e, em dado momento, a gente soltar o perdão. Né? Então, a gente precisa trazer isso dentro de nós à tona. E como é que faz isso, Ana? Olha para você. O que é que você sente quando você lembra da cena? O que é que você sente, né? Quando você vê o medo de ver novamente aquela pessoa. Então, quando a gente para observar tudo isso e passa a compreender que eu não quero mais essas energias em mim, aí eu estou olhando para mim, estou aprendendo a me amar. E para aprender a me amar, eu vou sofrer o encontro dentro de mim, não necessariamente com aquele que cometeu o abuso, mas eu vou reencontrar dentro de mim o cenário para que haja a ressignificação. Então, é um tempo que pode ser longo, né, para que haja essa ressignificação, mas é um tempo necessário. Então, não se trata de se culpar por se aprisionar, e também não se trata de ficar ali presa ao fato de que eu tenho que perdoar, eu tenho que ter um novo olhar. É tudo uma transformação, é o respeito que a gente tem que ter com a gente. Passos. Nós funcionamos a passos. Eu preciso de passos para poder entender, para poder ter a coragem de reencontrar aquela emoção dentro de mim para ver a ressignificação e o perdão. E quando há o perdão, a sensação é maravilhosa. E não só dessa situação, é uma corda que você liberou. Então, é aquela energia, aquela carga densa que você trazia de longos anos, né, para a sua fase adulta, para o seu relacionamento, para o seu casamento. É um fardo que você retirou de você e as suas relações serão muito mais leves. Então, esse é o caminho, por mais doloroso que seja a gente encarar dessa maneira, mas esse é o caminho do perdão, o caminho do amor. Eu acho muito interessante nisso aí que vocês estão comentando, a estratégia do Criador para promover a felicidade da criatura humana. Porque é o seguinte, não tem como você ser feliz guardando o ódio das pessoas, guardando mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Então, ao perceber que nós não temos condição de ser felizes dessa maneira, o Criador criou estratégias para resolver as nossas vidas. Aí vem o primeiro ponto ali que a Jane estava lembrando para nós, que esses reencontros eles não são imediatos. Eles não são imediatos. Eu posso demorar séculos ou até milênios para reencontrar com um desafeto do passado. Pode ser que a necessidade de resolver algo dentro de nós seja tão significativa, tão relevante, que eu não consiga fazer isso da noite para o dia. Eu não consigo. Então, a gente deixa um num canto, ele vai se preparar, vai atravessar várias existências. Lá na frente ele se encontra. Lá na frente vai se encontrar. E aí tem um ponto que a Jane também estava destacando, da questão de que a gente vai invertendo as posições. Por exemplo, um era o rico e o outro era o pobre. Aí o que foi pobre explorou o que era... Desculpa. O que era rico explorou o que era pobre, destruiu a vida dele. Na outra existência, aquele que era pobre inverte. Agora ele vem como rico. Para que ele possa resolver a questão. Eles invertem de polaridade. Pais vêm como filhos, filhos como pais, invertendo as posições. Os indivíduos na condição de patrão e empregados, eles vão mudando. Às vezes, você tem pessoas que são de lados opostos, de países que lutam. Aí um é da França, o outro é da Inglaterra, se odeiam. Então, encarna trocado. O francês vem em inglês e o inglês vem em francês, vocês vão se encontrar. E vocês vão diminuir o ódio, porque
vocês estarão vivendo agora no país que tanto odiaram, na expectativa de que a vida no país que vocês odiavam consiga agora dar a você a capacidade de refazer o conceito sobre o país que você tanto odiou. Aí você renasce no campo contrário para promover em você uma dinâmica de transformação e reencontra com um antigo desafeto. É uma coisa maravilhosa essa estratégia de reerguimento das nossas almas. Então, isso vai sendo costurado bem lentamente através das encarnações. Aí eu estava lembrando de um ponto que a Ana estava colocando, questão de abuso, não é? É muito difícil você tem histórias de perdão que você consegue dar muito mais fácil. Você tem um conflito com uma pessoa, você perdoa. Até dentro da existência você consegue perdoar. Sabe? Houve uma confusão entre nós e a gente se desentendeu. Aí chega lá na frente, passa um tempo, olha, desculpa, eu acho que a gente errou, eu quero te pedir perdão. E a gente se reajusta na existência. Tem vezes que não consegue. As feridas são maiores, a gente não consegue. Mas se reconcilia no mundo espiritual. E tem vezes que nem no mundo espiritual consegue. Porque eu fiquei muito... Eu tenho ódio profundo daquela pessoa. Um abuso sexual, assassinou o próprio filho, sabe? Torturou e matou alguém que eu amava, ou a mim mesmo. E é difícil você resolver isso. Vai passar séculos, de repente, ou, de repente, a gente renasce numa tentativa de se reencontrar, para fazer uma nova história, para ter uma convivência familiar, às vezes até difícil, mas é o início de um processo de mudança. Para que eu crie novas histórias, ninguém vai ser feliz odiando. Eu entendo que é muito difícil perdoar quem nos abusou, quem nos agrediu, quem nos destruiu, quem matou um filho. Aí entra o esquecimento do passado, para permitir que a gente, debaixo do mesmo teto, possa conviver. Uma dificuldade de abraçar absurda, uma rejeição pela pessoa imensa. Mas eu vou ter a chance de viver outras histórias. E a vivência dessas novas histórias criarão histórias novas, que se somarão às histórias velhas, e que, com o tempo, irão desbotar as experiências antigas, que vão perdendo a cor. E novas histórias vão surgindo. E eu vou começando a ver que esta pessoa que eu tanto odiei, pelas razões daquilo que ela fez, ela tem outras dimensões que ela, sim, tem virtudes também. E aí começa a nascer um sentimento de resolução nosso e daquele que está conosco, porque eu também preciso. Não é só o outro que precisa pedir perdão, eu também preciso conceder, para que eu esteja em paz, senão a gente não fica em paz. Não é assim, Ana? A gente tem que conceder perdão, não é? Não é só pedir, eu preciso dar perdão para que eu me pacifique por dentro. É bem isso, eu preciso liberar essa energia que está dentro de mim. Quando você fala isso, me veio muito a questão do nosso mestre Jesus. A gente tem dentro de nós a essência, né? Então, por mais que haja mágoa, por mais que haja o trauma, existe por detrás de tudo isso, ou seja, por detrás de mim, existe aquela minha essência, que é divina. E a gente tem a velha mania de esquecer que existe isso em nós. Então, quando a gente acessa esse melhor que está dentro da gente, a gente aprende a liberar o perdão, né? E quando a gente aprende a liberar o perdão a primeira vez, um perdão tão, digamos que, tão mais forte, né, pela situação, não veio a palavra certa, mas por uma situação como essa, as próximas situações que a gente precisa oferecer o nosso perdão, elas se tornam muito mais leves. Então, a gente vai praticando o perdão. Eu gosto muito de lembrar o livro de Jesus Atualidade, da nossa querida Joana de Ângeles, onde ela fala que a gente pratica um ato de bondade. Amo esse livro. Amo. Né? Ele tem tudo, ele sabe até o lugarzinho certo, onde guarda cada um. Eu quero a próxima encarnação vir assim. Vou pedir lá na minha programação espiritual.
Coloca aí que eu quero. Né? Então, quando a Joana fala no Jesus Atualidade, que a gente pratica um ato de bondade, né? O perdão, por exemplo, já que a gente está falando dele, e quando a gente pratica o ato de perdão, uma bondade, a gente tem a sensação de leveza, a sensação de paz interior. Eu cumpri com a minha missão, eu larguei um peso, eu fiz uma bondade com o outro, mas antes de tudo para comigo. Então, ela disse que quando a gente dá esse primeiro passo, a gente sente aquela sensação maravilhosa e o nosso espírito, nós espíritos, a gente vai querer praticar mais. Aí é uma sensação tão boa, eu quero mais disso. Então, eu vou buscar mais atos de bondade, eu vou buscar perdoar mais pessoas, eu vou buscar perdoar também a mim mesmo, né? E aí a gente tem que ter aquele cuidado. Eu vou oferecer o perdão a essa pessoa que me abusou, eu vou oferecer o perdão àquela outra pessoa. O que foi que aquela outra pessoa fez? Né? Para a gente também não sair dizendo que não, eu é que sou a certa, né? É incrível esse livro, né, aí, Georgia? E aí, o que é que a outra pessoa fez? Porque eu preciso também reconhecer que eu também erro, né? Quando a gente pratica o perdão, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, né? Aí eu vou perdoar todo mundo, tá? Mas todo mundo cometeu algum ato contra mim, né? Então a gente tem que ter toda essa consciência, toda essa amplitude dentro e fora de nós. Então, oferecer o nosso perdão também é mais do que essencial, como o nosso mestre nos ensinou, né? Perdoai 7 vezes 70, que na apresentação é perdoa infinitamente. E é esse ato de amor que a gente pratica para o outro, para nós mesmos, antes de tudo. Porque quando a gente traz o orgulho de dizer não vou perdoar, eu não estou prejudicando o outro, eu estou prejudicando a mim. Né, Jorge e Jane? Mas isso é um conceito errado que foi colocado, né? Que a gente, não sei em que momento a gente embolou a coisa com respeito ao perdão, porque a gente começa a achar que por perdoar o outro vai apagar tudo que o outro fez. Gente, a lei é a lei. Não é assim. Quando eu perdoo, eu me livro. Como ela já tinha falado, eu me isento da necessidade do reencontro. Aí já vem aquela coisa bonita de que eu reencontro se eu já estou em outro momento, se eu quero dar oportunidade, mas eu não tenho a necessidade do reencontro. Porque quando a gente tem necessidade, não é a mesma coisa que ter opção. Né? Quando eu falo, eu vou. Não, eu encaro, eu vou conviver de novo com essa pessoa, eu vou... Isso é uma eleição. A maioria de nós temos necessidade, porque a gente, né, agraviou a pessoa e a gente tem que... Né, que também ninguém pense que é uma tabelinha, né? Não é assim, gente. É uma questão da lei, se você consegue se libertar, pois não tem nem que encontrar se que era a pessoa. Mas não é isso, não é que eu vou conceder o perdão à pessoa porque eu estou no outro nível. Não, é simplesmente porque eu não quero ter laços errados com essa pessoa. Se é para ter laços que sejam laços bonitos, que sejam de uma eleição, não porque a gente está atrelado um ao outro, por essa energia que a Aninha falou, por essa necessidade de recompor algo que foi destruído. Então, não é dar o perdão porque o outro vai sair ileso, mesmo porque a gente tem uma coisa chamada consciência, que é onde está escrito as leis. Né? Então, vocês acham realmente, a gente pode anestesiar, sempre falo, nós nos especializamos em anestesiar a consciência, mas chega um momento que ela fala, estou acordada. E aí, quem vai calar a consciência? Então, a gente sabe quando a gente pisou na bola, a gente sabe quando a gente errou. E a gente sabe a gravidade da coisa que a gente fez para o outro, ainda que eu, diante dos outros, queira convencer que não foi grave, que eu queira minimizar. Mas a minha consciência sabe quão grave foi o que eu fiz ao outro. E a minha consciência se encarrega de ser o meu juiz e de me perturbar, gente, porque não tem nada... Não tem nada, né? Tem coisas, mas uma consciência culpada, ui, como dói isso. Isso que fica martelando, isso perturba. Então, chega um momento que você mesmo, porque a gente ainda é teimoso, né? A gente, não, mas ele, mas ela, mas ele, até que a consciência faz pá, e a gente fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ter isso martelando na minha cabeça. Tem que ter algum mecanismo para que eu possa me livrar disso. Então, geralmente, quando a gente está nisso, é o momento do reencontro, é o momento. Mas, claro, se a gente perdoa, a gente já tira esse passo tão complicado, porque a gente não tem que ir até esse movimento tão sofrido que é esse martelinho chato. A gente simplesmente falar, quer saber?
fica por aí, sabe? Não importa, sabe? Se você tem dívida, se você tem isso aí na tua consciência, você vai encontrar outra pessoa que você tenha que refazer. Eu me livro de você. E se a gente tiver que se ver no futuro, vai ser por outros tipos de laço, mas não por laço de rancor, de falta de perdão. O que é difícil, porque é isso, é romper um paradigma que a gente tem aí, né, clavado, porque o orgulho está muito atrelado a isso. Eu dou ou não dou perdão? Eu deixo que essa pessoa se livre ou não? Quando, na verdade, não é isso. Como se só houvesse benefício para o outro e não para mim, né? Você estava aí falando, Jane, eu estava lembrando da obra 2000 Anos, que tem uma história de ódio e não perdão, que é a história de Públio Lentulus com André de Gioras. Então, eles se encontram e se odeiam inteiro. Públio Lentulus fez um ato de crueldade com André, que foi prender o filho dele e jogar para as galeras, o que é um ato. E André passou a vida inteira se vingando e perturbando e destruindo a vida de Públio. Raptou o filho, facilitou com que o marido tivesse desconfiança da mulher, provocou a sua cegueira, sabe? Fez muita coisa. E depois de tudo, eles se encontram já no final do livro. E Públio não sabia tudo que André tinha feito. Aí eles se encontram na cadeia e o André vomita em cima dele tudo que ele fez. O senhor não sabe tudo que eu fiz isso, fiz mais isso e mais isso. E narra tudo que fez. No final ele diz, mas no fundo, senador, nós somos dois desgraçados. O senhor porque eu desgracei a sua vida. E eu porque desgracei a minha vida querendo lhe desgraçar. Eu também não fui feliz. Mas eu preciso que o senhor me perdoe pelo que eu fiz. E eu tinha certeza que ele não perdoaria. Porque o que ele fez com o Públio é um negócio terrível. E ele pede perdão. Eu também tive essa impressão. Eu falei, depois de falar tudo isso, eu falei, gente, o trabalho que ele já tinha feito, ele já estava indo para o caminho tão bom. O outro foi falar tudo isso, ele vai falar... E aí a gente vai vir no segundo livro, que vai ser A Vingança de Nestório, né? Aí o que vai acontecer... Maírde está lembrando, ele ainda transformou o filho do Públio em escravo. E quando transformou em escravo, impediu que ele se instruísse. Dava os piores trabalhos e deixou o rapaz todo mutilado, todo marcado, cheio de mutilações dos maus tratos. As tarefas mais cruéis ele dava para o rapaz fazer. Ele se satisfazia de tratá-lo com crueldade. Ele, de certa maneira, idiotizou o garoto porque impediu que ele tivesse acesso a qualquer tipo de conhecimento. Você sabia que alguém fez isso com seu filho? É muito difícil. E aí ele diz, eu preciso que o senhor me perdoe. E o Públio diz duas palavras para ele. Estás perdoado. Eles não se encontram em nenhuma obra depois. Não há encontro entre eles. Ou seja, dissolveram-se os laços. Na introdução do livro seguinte, que é 50 anos depois, você vai encontrar na introdução dito que o André estava encarnado em outro lugar, enfrentando outras lutas, mas eles não se encontram mais. O Públio se desconecta dele com o perdão verdadeiro que ele dá. Então, a existência humana, ela tem desafios enormes dentro do lar, imensos. Você conviver com uma mãe narcisista, com uma mãe amarga, uma mãe que não te afaga, que não te dá carinho, uma mãe que só te critica, uma mãe que só te diminui, que só vê defeito, que não oferece um colo, um pai ausente, um pai cruel, um pai despótico, um pai que abandona a família. É difícil você lidar com isso. Mas a reencarnação, o entendimento da lei de causa e efeito, ressignifica todas essas coisas para nós.
e nos dá uma força descomunal para que você consiga trabalhar essas questões. Os problemas continuam acontecendo, ele não vai resolver. Eu vou continuar tendo um pai difícil, uma mãe difícil, um filho problemático, sabe? Um esposo também complicado, uma esposa que tem uma convivência difícil. Então, na hora em que tudo isso acontece, a gente vai perceber que o que está do lado de fora pode continuar da mesma forma, mas o óculos que eu passo a pôr quando eu tenho a leitura espiritual, quando eu ponho esse óculos nos meus olhos, eu leio tudo de maneira completamente diferente. E aí o que vai acontecer, Ana e Jane? Eu diminuo a possibilidade de criar fato novo. Eu não crio fato novo. Eu vou dar o troco, eu vou me vingar, eu vou dar um coice. Então, como eu não crio fato novo, eu vou naturalmente me dissolvendo dessa relação. Mas quem não conhece, quem não tem o óculos da leitura espiritual da vida, cria fato novo. Porque hoje eu vou chegar em casa, vou tocar fogo nas roupas dele, eu vou quebrar tudo, eu vou... Nossa, e aí a gente planeja a vingança e executa. Planeja e executa. Eu vou jogar minha mãe num asilo. Eu vou dizer para o meu pai tudo que eu tenho entalado na minha garganta, do quanto ele é um irresponsável. Então, quando você tem a leitura espiritual, quanto a gente consegue impedir em nós de ficar preso na roda de Sansara, se batendo nas paredes sem conseguir sair. Você se liberta disso. Encontra a fenda e sai. E se liberta dessa loucura que tem sido as nossas existências, repetidamente, vivendo as mesmas histórias, né? É como se a gente tivesse uma roda de Sansara, está preso dentro dela, né? E aí, quando você tem o conhecimento espiritual, você vem e pá, abre e se liberta. Né? Eu não lembro se o público pediu desculpa para o André. Eu não lembro, acho que não. Não lembro. E não chega a ser... Sim, eles têm uma conversa muito franca, né, Elahai? O público também admite o erro dele, né? Ele fala quando ele admite também que a ação dele foi desmedida com respeito ao menino, porque ele reconhece, né? Ele não chega a falar, me desculpa, não sei, mas ele fala, eles vão conversando sobre isso no momento que os dois são desgraçados e tal. Então... Que bom. Eu lembrei, você estava trazendo essa fala, Jorge? Eu lembrei de um filme, e também tem livro, né? Talvez muitos já tenham visto, que se chama A Cabana, onde eu vou dar spoiler. É um livro maravilhoso. Ele trata justamente de um processo de perdão muito desafiador, onde o pai vai acampar com os filhos, é uma menina e um menino, a menina mais nova, acho que eram 3, se eu não me engano. Era uma menina mais velha, um menino e uma mais nova. E nesse acampamento que ele foi, um dos filhos se afogou, estava se afogando, e ele, naquele furdunço, né, foi lá para salvar o filho. Quando eles conseguiram salvar e saíram dali, que retornaram para o grupinho, a filha pequena, a menor, tinha sumido. E todo o filme se passa em todo esse processo, cadê, até encontrar numa cabana abandonada, né? Não encontrou nem o corpo da filha, encontrou, se eu não me engano, vestes, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Houve um crime, né? Assassinou a criança. E todo o procedimento, ele passa por um processo de depressão profundo, de isolamento, começa a brigar com a esposa, né? Deixa os outros filhos de lado. Um dos filhos começa a se sentir culpado, né? Os filhos começam a se sentir culpados, porque houve a morte eu estava me afogando, minha irmã morreu, então há todo aquele, quase que da família, fugiu a palavra, quase que se desfez a família, digamos assim. E é bem interessante, porque ele entra em um processo onde ele começa a ver Deus. Era Deus, Jesus, e tinha uma mulher que eu não lembro a representação.
para encurtar, todo aquele momento entre aquelas conversas com Deus, com Jesus, muito longa, todos esses representantes convenciam ele, tentavam convencer ele a perdoar o rapaz, o homem que tinha matado a criança brutalmente. E chega a me arrepio. E aí, no final, o que é que acontece? Ele consegue perdoar, ele decide... me emocionei. Ele decide ceder o perdão àquele rapaz. E aí, quando ele decide ceder o perdão, tudo vai clareando. Quando ele cede o perdão, ele vê a imagem da filha, né, e me lembra muito o Espiritismo, ele vê a imagem da filha de vestido branco, com uma moça segurando ela nas mãos, e ela feliz, e ela se despedia do pai. E todo esse processo chegou a fazer, nesses momentos, chegaram a fazer o enterro com o corpo da criança, e tudo isso foi na mente dele. E o que é que tudo isso representa? A liberação do perdão, né? Quando ele conseguiu perdoar e ele viu a filha lá indo embora, é como se ele dissesse: eu estava aprisionando a minha filha, né? Eu estava me aprisionando naquele trauma, eu estava me afundando, eu estava destruindo a minha família e eu estava prendendo a minha filha por uma coisa que eu não queria fazer. Então, quando tudo isso aconteceu, ele acordou. Esse momento de encontro com Deus foi apenas um sonho que ele teve. E no final, é uma das histórias mais lindas, porque no final do livro diz lá que a história é real. Então, para mim, foi um dos livros mais incríveis. Ele teve, chega a me arrepio, ele teve nesse sonho um encontro com ele mesmo, com os traumas dele, com tudo aquilo que ele estava aprisionando, que estava fazendo ele destruir a família, ele estava deixando de viver, né? E ao não perdoar, porque ele não queria perdoar, foi uma coisa que fizeram contra a minha filha. Como é que eu posso perdoar alguém que fez isso? Mas ele viu quanto que o perdão liberou ele, liberou a depressão, liberou a filha, e ele voltou à família de uma forma completamente diferente. Se recuperou e ele viveu feliz, né, com os filhos e com a família. Então, olha só o tamanho do poder que o perdão tem. O tamanho do poder de a gente trazer todo esse processo e da forma como ele acessou, que ele decidiu perdoar, tudo se transformou. Então, é esse olhar que a gente tem que trazer, né? É uma coisa que a gente vê muito distante. Mas perdoar um criminoso que matou um familiar meu... E a gente vê em um livro uma história real. Então, quando a gente vê histórias como essa, a gente vê o quanto que é possível, né? Então, que a gente traga tudo isso para esse olhar e a importância do perdoar e do liberar. E outra coisa também, só para fechar a minha fala, é que a gente oferece o nosso perdão, mas o outro não é obrigado a aceitar, né? Então, eu ofereço porque eu preciso me libertar daquilo que me aprisiona, mas eu tenho que respeitar se o outro não quiser aceitar. Então, eu sigo o meu caminho e eu oro para que o outro também possa se libertar do que aprisiona, porque tudo isso só traz dor e sofrimento, né? Para mim, é uma das histórias mais lindas. Se não encontramos causas de traumas e complexos nesta vida, é que vem de outras, né? E como a gente tem noção de como lidar com tudo isso, os dessa existência e da outra, porque foram tantas, que dor. Na verdade, o conhecimento espiritual, ele vai ajudar a gente a trabalhar essas dores. São muitas, é verdade. Algumas a gente não vai ter muita capacidade. Por quê? Porque a gente não empreende tudo que a gente tem dentro de nós. Há pessoas que dizem assim: nossa, fulano, sua mãe faleceu, seu pai faleceu, aí seu marido faleceu, aí sua filha ficou doente, você, no meio de tudo isso, você tomou conta de... Como é que você consegue? Eu não teria condição. Na hora da crise, a gente encontra força, a gente não sabe de onde sai. E a gente faz. Por quê? Porque a vida nos conduz para determinados instrumentos que a gente abre o baú e usa o que tem. Mas se eu não abrir o baú para usar, e a gente geralmente não faz, quando não está na situação extrema, a gente diz: eu não dou conta, eu não consigo perdoar, eu não dou conta, eu não consigo conviver, e não vai dar conta mesmo, porque não abre o baú. Aí o lance, Denise, é abrir o baú para usar tudo que a gente tem, mas muitas vezes a gente não entrega por orgulho tudo que a gente poderia fazer e acaba
perdendo excelentes oportunidades. Amanda. Aqui nos Estados Unidos está se normalizando o corte dos laços com os pais, os progenitores. Tem até um novo termo. Como é o termo, Jane? Você que lê esse termo aí, eu não sei ler. Orphan elder. Orphan elder. Elder. Elder é ancião, velho, né? Então, É uma forma educada para não falar old. Uhum. Para não falar velho, Uhum. old. Orphan elder. Então, são órfãos de filhos, ou seja, são os anciãos que estão velhos e órfãos, né? Ancião só pode estar velho. São os anciãos que estão órfãos, porque os filhos os abandonaram. Esse fenômeno ele é fruto do esfriamento das relações familiares, da fragilização desses laços de família. Então, os filhos não se sentem responsabilizados pela história dos pais. Os pais ficam idosos, eles simplesmente descartam. Isso realmente tem ficado muito comum, principalmente porque a nossa sociedade está envelhecendo e a taxa de idosos está cada vez maior, tá? Em breve tempo, nós teremos mais creches para idosos do que creches para crianças, porque nós teremos menos crianças. Hoje, a gente já tem a rede escolar com o número de vagas. A tendência é que, no futuro, haja menos necessidade de vagas na escola, porque vai ter menos criança, Ana. Então, se a cada ano nascer menos criança, a tendência é ter menos vaga nas escolas. E vai ter que ter mais vaga na creche de idoso. Você vai levar seu idoso, deixar ele lá com o talco, os remedinhos, a fralda. No final do dia, você pega seu idoso, tomado banho, de roupa trocada e leva para casa. E aí esse abandono vai ser muito comum. Mas como saber dessa inversão? Eu acho que é aquela inversão que eu estava falando, que as pessoas nascem invertidas. Não precisa, Denise. A referência é amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. O Cristo nos ofereceu a receita moral para a libertação das nossas almas. Ele não se aprofundou nas verdades espirituais, naquilo que eu estava falando no começo, no Sanatana Dharma. Ele não entregou as verdades. Olha, vocês não vão ter condição de entender, vou deixar para depois. Mas eu vou entregar para todo mundo a parte moral que esse conteúdo tem. Depois, vocês vão receber a parte técnica, que justifica o que eu falo. Então, não importa, porque o que importa é o que eu faço e não é o que eu sei. Então, se eu amar ao próximo, se eu amar a Deus e amar a mim mesmo, independente de qualquer conhecimento espiritual, eu me liberto espiritualmente de como eu estou. Karine Souker. Estou muito triste, sem saber o que fazer. Perdemos nossa mãe, que era o nosso último elo que tínhamos. E agora estou só, porque não tenho filhos. Quando não temos filhos, quando não temos uma família construída por nós, quando a gente tem essa circunstância, que muita gente vive isso, às vezes casou e depois separou e hoje está sem os filhos, ou casou, não teve filhos e separou, ou nem casou e não teve filhos e agora está se sentindo só. Nós temos a necessidade de identificar um grupo social para que a gente participe dentro dele. O homem é um ser gregário. Então, a gente precisa de uma atividade em grupo. Descubra amigos. Encontre alguma tarefa, uma atividade social que você faça, um grupo de ciclismo, um grupo de pessoas que trabalham numa ONG que cuida de cachorro, que cuida de gato. Entre no trabalho assistencial da casa espírita. Participe em algo que você se doe para alguém. É fundamental se dar, porque quando eu me dou, eu exercito em mim uma descarga de uma substância maravilhosa,
chamada ocitocina. Eu preciso de descarga de ocitocina. Eu preciso, como a Ana estava falando, eu preciso fazer o bem. Eu preciso fazer o bem para ser saudável. Então, quando eu me encastelo no meu egoísmo, eu adoeço. Quando eu me encastelo na minha vida, eu sou muito solitário, a minha vida é muito infeliz, aí eu adoeço, porque eu preciso fazer descargas de amor. Eu preciso cuidar de gato, cuidar de cachorro, cuidar de gente, sabe? Fazer esporte, me relacionar com pessoas, dar gargalhadas, conviver com gente. Eu preciso amar. Porque isso faz parte da natureza da criatura humana. Não amar é adoecer. Então, nesse momento em que você está se sentindo sozinha, procure um grupo social que lhe entregue coisas positivas. Não é para ir para um grupo de coisas negativas. Um grupo que te preencha de pessoas que tenham ideais superiores e faça parte disso. Se realize. Se você estiver no Brasil, não sei se você está no Brasil, procure uma casa espírita e diz assim, quero participar da casa. Você encontrará um excelente lugar para o exercício de todos esses sentimentos. Karine, minha irmã e eu temos uma vida de desentendimentos e paz. Porém, da última vez, ela não deu abertura e se afastou de vez. Venho tentando reconciliar, mas ela sequer visualiza minhas mensagens. Aí isso é só a doutora Ana para dizer. Né? Karine, quando eu li a sua mensagem, o que me vem assim é por que ela não tenta ir lá na casa da irmã, de surpresa, bater a porta, né? É o que me vem porque, assim, às vezes ela só precisa de um abraço, às vezes ela precisa só lhe ver, né? Tem os dois procedimentos, né? Quando a gente pensa em um passo como esse, a gente tem que estar preparado, né? Então, também, se você achar que não está preparado para um não, pessoalmente, então não vá, né? E aí, o que é que pode fazer acima de tudo isso? Orar. Entra em oração com Deus, mentaliza você abraçando ela, vocês se abraçando, vocês se conectando. A Joana de Ângeles traz muito bem a visualização criativa e eu amo fazer isso com os meus pacientes, para perdoar pessoas que não conseguem perdoar, para reencontrar pessoas, para perdoar pessoas que já partiram. Então, isso pode trazer, isso pode não, traz alguma conexão, né? A oração, em sonho também, né? Talvez você sonhe. Então, assim, há várias maneiras que você pode se aproximar dela. Mas, como a gente sempre fala, a gente tem que respeitar o outro. Se o outro não quiser fechar a porta, a gente tem que seguir, né? Mas vê se você tem essa coragem desse enfrentamento, de ir lá fazer uma surpresa mais preparada, né? Como eu falei, se não se sentir preparada, não vá. Mas ore muito, independente, ore antes de ir, traz para você mesmo uma meditação, coloca uma meditação guiada, uma meditação que possa lhe auxiliar nesse reencontro, coloca lá a meditação guiada para reencontros, para liberação de perdão, para abraços, né? E vai lhe auxiliar. E mentaliza, ora, pede a Deus, pede aos seus mentores, né, e aos mentores dela, que possam estar em contato com os mentores dela, para que possa facilitar esse encontro, esse perdão, né? Vocês são uma família, né? Vocês continuam sendo uma família, então ainda tenha uma a outra. Então, ora antes de tudo, pede orientação também, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem orientada e faz o que o seu coração pede. Adoro. Ana Carla, passei por muitas coisas desafiadoras e hoje faço terapia e atendimento fraterno. Mesmo assim, sofro de fibromialgia. Qualquer desconforto se transforma em dor. Hoje estou com dor terrível. Super entendo, né? A gente sabe o quanto que a fibromialgia traz muitas coisas emocionais. Lembra, não sei se você estava no início, Doroteia, mas quando a gente falou sobre o que eu quero para mim. Eu não quero mais essa fibromialgia para minha vida. Eu não quero mais esse sofrimento para minha vida. Então, eu vou começar a me trabalhar ainda mais.
Isso, com certeza, né, nada é taxativo, não vou dizer certeza não, perdão, né? Mas isso lhe traz um olhar diferenciado para que você olhe para você e você desprenda tudo o que ainda está lhe trazendo muito sofrimento e muita dor, né? Então, passe a olhar dessa maneira. O que é que há? Eu sempre falo, eu gosto de falar. O que é por detrás da problemática? O que é por detrás da fibromialgia, né? Há dores por orgulho, há dores por tristeza profunda. O que é que está lhe fazendo ter essas dores? Quais são as dificuldades emocionais internas que você está tendo? O que é que você não está liberando, que você está guardando? Quais são as mágoas? Quais são os ressentimentos? Então, olha para tudo isso para você desprender, para você deixar ir. Eu não preciso mais de tudo isso que me cause tanta dor. Então, avalie tudo que ele está lhe trazendo, a fibromialgia, que está intensificando, que é emocional, e vai desconstruindo, vai removendo as raízes. A gente precisa se liberar de tudo isso, e a liberação é através do perdão, ou ressignificação, um olhar diferenciado. O que está tensionando, né? Também me sinto muito só. Meus pais já morreram, meus irmãos estão longe e não tenho filhos. Olha, Fabrício, eu digo para você a mesma coisa que a gente comentou com a Karine. Tem que procurar uma atividade que promova em você o despertar desses sentimentos que são tão importantes, né? Seria a mesma situação que a gente comentou com a Karine ainda há pouco. Adota um animalzinho também. Botar um animalzinho, tudo a mesma coisa. Ficar em casa, ver eles se balançando todo de tanto amor. Adoro. O gato não apareceu hoje, né, Ana? Então, eu não sei que milagre, estão aqui quietinhos os dois. Já brincaram ali, já derrubaram a porta quase, que eu levei um susto, e depois se aquietou. Mas estão aqui quietinhos do lado. Pois é, Jane, nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Na semana que vem a gente vai fazer o último episódio da nossa série sobre a reflexão da existência. Nós escolhemos esse tema por conta do Setembro Amarelo. Por isso que a gente vem conversando sobre tudo isso. Então, na semana que vem, né, Jane, a gente vai encerrar isso discutindo outras faces do planejamento. A gente conversou sobre o afeto, mas nós ainda temos 3 faces para enxergar que a gente vai trabalhar na nossa próxima live, em que a gente vai conversar sobre o planejamento de outros 3 ângulos diferentes dos dramas que a vida nos traz. É isso, gente? Exato, assim que a gente convida todo mundo para na próxima segunda-feira estar aqui com a gente, para a gente continuar falando sobre esse planejamento e sobre esses outros aspectos que ficaram, né? Muito bom. Então, eu quero agradecer a todos que estão presentes conosco, agradecer as contribuições, as perguntas, os comentários que fizeram, não é? E a nossa querida Cleide, que está aí nos bastidores, manuseando nessa nossa nave, não é? E a presença de todos que aqui estiveram para participar conosco nessa discussão. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todos e até a próxima segunda, gente. Põe um sorriso no rosto e vem dançar o amor à vida. Ergue esses braços que a lua quer te abraçar. Corre descalço na chuva e traz contigo alegria. Deixa a certeza no amor te levar. Larga aí a tristeza, ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Oh, 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 oh.
da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, ama e desce, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela, exala a vida, vem comer, morar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, ama e desce, confia que vai